plot de alto nível, você que estava acostumado com a baixaria deste canal, agora vai ter um plot de alto nível. É verdade. Exploração é um plot pensado para personagens ali no nível 15, mais ou menos no D&D. E vai ter algumas semelhanças com o que o Vermelho está propondo aí. Porque esse plot, na verdade, ele começa mais de um século antes da história onde as pessoas vão jogar. Né? Você tem um arquidruida, dei o nome para ele de Genris, e ele tinha um círculo druídico dele, que era o Círculo da Semente, e que foi destruído enquanto ele estava resistindo à destruição de uma floresta. Né? O nobre local, por algum motivo, estava devastando uma floresta, o Círculo druídico tentou resistir, o cara tinha o apoio do rei, e eles foram massacrados em combate. O único sobrevivente foi o Genris, que era o arquidruida. E aí ele se esconde e planeja a vingança dele por anos. Né? A vantagem de ser um arquidruida é que você não envelhece. E aí, depois de muitos anos, quando ele volta para se vingar, ele aparece. E aí ele aparece com os aliados da natureza, ele aparece com magias mais poderosas. E ele começa a moer todo mundo. Começa a dizimar a primeira região local, depois ele vai para cima do rei, vai para a capital. Mata dezenas de milhares de pessoas, inclusive inocentes, por causa de tudo que aconteceu. E aí um grupo de heróis se ergue e enfrenta ele. E vão enfrentar ele lá nas ruínas do Cairn dele, lá na floresta original, onde ele tinha o círculo dele. É uma luta épica e tem um final triste, porque todo mundo morre. Os heróis conseguem impedi-lo de continuar fazendo o que ele estava fazendo, mas eles morrem junto no processo. E isso aconteceu há 100 anos. O que acontece? Todo o processo era parte do plano do cara. Antes de fazer o confronto, e ele atrai os heróis para o confronto sendo Cairn, com o local sagrado, etc., ele fez um ritual. Preparou uma semente especial, né? Ele desenvolveu essa semente durante aquele período. E é uma semente de uma planta mágica que é conhecida como a Árvore dos Mundos, que é uma árvore que só cresce se você fizer os rituais adequados, tanto na produção da semente quanto, né, na plantação, em todo o processo. O que inclusive, eu tô vendo é o tanto que essa história tá igual a minha, Marcelo. Pois é, meu Deus. E aí ela não, calma, mas eu vou explicar o que acontece. Porque ela, inclusive, precisa do sacrifício de quem a plantou para que ela seja adequadamente plantada, enfim. E depois de 100 anos em que ela vai amadurecendo e ela vai crescendo e ela começa a crescer para dimensões colossais, assim, ela vira uma planta realmente muito, muito grande, uma árvore muito, muito grande, muito resistente, ela finalmente dá a floração, daí o nome do plot. Essas flores que ela produz são flores especiais. E quando elas nascem, elas se soltam da árvore e elas viajam no vento até elas chegarem no local mais associado ao plano de onde elas vieram. Porque todas essas flores são portais. Então elas abrem portais, por isso que chama Árvore dos Mundos. Então elas chegam no deserto, elas chegam numa ilha, ou elas chegam em algum lugar e elas abrem e revelam um portal dimensional. E esse portal, a gente sabe que no D&D tem essa regra, tem portais tem criaturas que são muito poderosas para passarem por portais. Por isso que não tem toda hora um Asmodeus saindo do inferno para ir pro plano material. Mas estes portais são especificamente pro oposto. Criaturas pequenas não são capazes de passar por eles. Apenas criaturas mais poderosas dos seus planos de origem. E aí entra a semelhança com o plot do Vermelho. Porque nos locais em que essas flores caem, começam a sair os elementais anciãos. Então, o primeiro relato que chega é de uma fênix surgindo próximo a uma região de um vulcão, que é um elemental ancião poderosíssimo. E aí chegam relatos de um Leviatã destruindo embarcações no oceano. E depois começam a surgir relatos de uma tempestade que se move no topo das montanhas. E aí os caras olham e alguém tem a sacada de entender o que é aquilo. Alguém, talvez com informações da época de que teve aquilo, um historiador desacreditado, alguma coisa nessa linha. E aí os caras começam a tentar enfrentar, mas todos os grupos que vão brigar não são poderosos o suficiente para enfrentar nem a Fênix. Os barcos são fundados pelo Leviatã e os caras falam, não dá para ser, a gente não tem ninguém que seja capaz de fazer isso. E aí os reinos da região que temem ser afetados por isso, porque essa já é uma ameaça para todo mundo, juntam dinheiro, juntam seus clérigos e eles falam, bom, se isso aqui foi criado pelo cara, a gente tem que trazer de volta os caras que derrubaram ele. E aí eles fazem rituais de ressurreição verdadeira com os heróis que tinham sido do passado. E esses são os personagens. Então você joga com um personagem que na verdade era um cara de nível alto que morreu 100 anos atrás. E já estava lá no seu plano. Tipo, o clérigo estava no plano do deus dele, o guerreiro estava lá no plano de Valhalla, e não sei o quê, mas que quando tem ressurreição verdadeira, eles recebem a missão. O mensageirozinho do plano fala, ô meu anjo, estão te chamando de novo para resolver uma situação lá que parece que vocês não resolveram de vez. E aí os caras podem voltar. Então você joga com o personagem que já começa no nível 15, mas vocês têm todo o histórico do passado e vocês têm que resolver os frutos daquela árvore que vocês não acharam que tinham destruído, não tinham destruído totalmente. Eu achei que a galera, os jogadores seriam
hoje reis, etc. E a galera fala assim, agora você vai ter que sair das suas aposentadorias e ir lá enfrentar esse problema aí, ó. Pode ser uma possibilidade também, mas aí você vai precisar de gente que justifique, faça sentido estar vivo 100 anos depois. Os jogadores teriam isso como background, né? Lá na história do mundo aconteceu isso. E aí os jogadores passam toda a missão deles lá, toda a aventura deles até chegar no nível alto. Aí quando chega no nível alto, eles já estão ali nessa situação que eu falei de aposentadoria, não tem mais nada o que fazer. Aí finalmente surge um desafio à altura deles, que eles têm que sair da aposentadoria e voltar a trabalhar. Ah, entendi. Pode ser também. Pode ser uma possibilidade. Eu gosto muito da ideia da ressurreição também. E mesclando as duas ideias, ressurreiça o guerreiro, dá uma pílula de adrenalina pro clérigo, e o mago tá lá de boa, porque, né, magos são desses. E aí você acaba juntando a galera e faz. Mas não é igual não, Marcelo. Ele tem elementos... Não, é só porque você começou a falar de fúria elemental, e eu pensei que o mais legal pra mim, por ser uma coisa de um druida, eu não queria fazer um druida com portais que abrissem pro inferno, entendeu? Porque é pra ser monstros poderosos. Uma Fênix é nível de desafio 17, ela é um encontro difícil pra um grupo de personagens de nível 15. Sim. O Elder Tempest, que é o elemental ancião de vento, ele é nível de desafio 25, eu acho. Uma vez não, eu usei coisas assim quando tava aquela história dos escolhidos, dos meninos. Eles tinham que achar algumas chaves de passagem, e essas chaves eram poderosas, porque estavam viajando no espaço-tempo, vamos falar assim. Então esses locais geralmente eram locais de grande poder, então muitas coisas poderosas ficavam em volta, ou uma sociedade e tal. E uma das primeiras passagens que eles tinham que fazer era numa época antiga. O Jesus conhece bem a primeira era do cenário, e Antes do Sol, né? Antes do Sol. E estava acontecendo uma convergência de energias ali que atraiu criaturas muito poderosas. Eu esqueci o nome do monstro, mas tem um monstro épico que é tipo um bebezão no D&D. É um feto de Deus lá. Que é um feto gigantesco. E ele estava em embate com o elemental lendário do ar nos céus. E em volta estavam sendo carregadas, jogadas, e estava chovendo criatura de todo jeito. E os personagens tinham que entrar lá no meio dessa área para acessar esse portal. Só que assim, a luta desses épicos estava acontecendo no céu. Só que embaixo tinha as outras criaturas que estavam sendo atraídas por essa energia. Então, eu usei umas criaturas bem poderosas ali, bem legais pro pessoal fugir, porque eles não iam dar conta de enfrentar. E bem perigosas, caso eles tivessem que até batalhar, porque as criaturas realmente poderosas não iam estar preocupadas com eles. Mas eu vejo isso daí, quando aparece, por exemplo, o elemental do ar no alto das montanhas, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma luta dessa, saca? Um troço assim, fora da imaginação. Um Leviatã no oceano é um bicho 3 vezes mais difícil. Eu imagino, ainda mais na água, você né? não tem como enfrentar ele em outro lugar. Entendeu? Você não tem como enfrentar, ele não sai do oceano. Ele não vai pra terra. Mas pra desafios épicos, cara, esse tipo de coisa é muito, muito legal. Épicos não, né? Pré-épicos. Porque o épico é nível ainda mais... o Elder Tempest eu já consideraria ele praticamente nível épico. Acho que você tem que ter um grupo nível 20 para enfrentar ele, mesmo assim ele é um desafio mortal. Assim. Eu acho legal, cara, mas eu não gosto quando os personagens são montados pra isso. Eu gosto quando o nível alto, eu gosto da construção.